um grande prazer estar aqui para louvar a Deus, né? É um grande prazer, depois de tanto tempo, mais de um ano aí que eu não prego, mas quando Deus dá o dom, Ele dá o dom permanentemente, não é? E eu pretendo honrá-lo Ele essa noite pregando. Bom, mas sem mais demora, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, e paralelamente peço que os irmãos abram suas Bíblias também em João capítulo 12. Lucas capítulo 9, versículo 18, e João capítulo 12, versículo 26. Aqueles que encontraram, por favor, coloquem-se em pé. Vamos fazer a leitura de Lucas 9, do versículo 18 ao versículo 27. Amém? Vamos ler. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do meu Pai, e na dos santos anjos. Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vou pedir com o irmão Patrick, por favor. Patrick, você pode orar em favor da mensagem, por favor? Oremos com o irmão Patrick. Senhor Deus, Pai, graças te damos, Pai, por mais uma vez essa graça do Senhor, para poder louvarmos, Pai, e estamos no santo bem do nome de Deus, Senhor, Pai. Pai, é um privilégio estarmos aqui, Senhor, e poder aprender sobre o Senhor. Peço, Senhor, abençoe o pregador, Pai, que ele pedido para ser uma bênção na nossa vida, e que ele fale, Pai, somente o que o Senhor quer que ele fale, Pai. Abençoe ele, por favor. Peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, o contexto de Lucas capítulo 19, do verso que lemos 18 ao 27, é Jesus indagando os seus discípulos a respeito o que a multidão achava que Jesus era. E Pedro, sendo meio que um porta-voz dos discípulos, ele fala para Jesus: o Cristo de Deus. Porém, o que a multidão achava, no versículo 19, era que Jesus era João Batista. Outros achavam que Jesus era Elias, e outros achavam que Jesus era um dos antigos profetas que ressuscitaram. E Jesus repreende Pedro ao dizer que ele achava que Jesus era o Cristo Deus. Porque Jesus, no verso 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Porém, a minha mensagem entra do verso 23 em diante, porque Jesus dá uma receita completa aos discípulos, e que cabe a nós, de um serviço a Deus 100%. E qual a relação disso
com o outro verso que lemos, João 12, 26? Simples. A honra do Senhor cairá sobre aquele que o servir fielmente, e não a sua vergonha. Ambos os versículos 26 de ambos os textos dizem, o 26 de Lucas: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do meu Pai e na dos santos anjos. E em João diz: se alguém me serve, siga-me onde eu estiver, e ali também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você tem noção do que é Jesus sentir vergonha de você? Você ficar perante o Pai, e o Pai sentir vergonha do seu filho que viveu uma lambança de vida cristã, viveu uma vida cristã com traços mundanos. Por isso que nessa noite, meus irmãos, eu quero mostrar realidades para vocês jovens que estão aqui nessa noite, que servir a Deus não é uma brincadeira. Servir a Deus requer comprometimento, porque aquele que não tem pecado está voltando. Em primeiro lugar, servir a Deus é mais do que palavras, é ação. Eu peço que um irmão leia para mim Mateus 6, 24, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a duas senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e ao outro. Tem jovens hoje na igreja que prometem tal ato ao Senhor: ah, Senhor, eu vou orar. Ah, Senhor, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia na semana. Eu vou na igreja de quarta a domingo. Porém, ficam só no quê? No quase. O que é o contrário do quê? As coisas desse mundo. Ah, não, eu não vou para a igreja porque eu tenho que ir para o shopping. Eu não vou na igreja porque eu tenho uma festa de aniversário para ir. Não é errado, tá, meus irmãos? Não é errado. Porém, depende do contexto que está inserido. Se for uma festa dessas do mundo aí, tem algo errado. Se você está trocando essas festas de ir para o shopping ou qualquer outro lugar para não estar na casa de Deus, tem algo errado. Não existe uma dedicação total às coisas da igreja. Deus, vou dizer uma coisa para vocês: Deus não aceita ficar em segundo lugar. Se você tem essa fidelidade com o mal, você pode ter certeza de uma coisa: o diabo já tomou o seu coração. Os jovens de hoje acham que servir é na hora que eles querem, do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Vocês vão ver no dia do julgamento de vocês. Vocês vão ver quando vocês estarem perante o Senhor, quando todos nós tivermos que prestar contas a Ele. Vocês vão ver a vergonha que vai ser. Ah, não, mas a Bíblia fala tal coisa, a Bíblia fala tal coisa. A Bíblia fala, meus irmãos, que nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que ser crentes um pouquinho como Paulo, um pouquinho como Estevão, um pouquinho como Pedro. Não como nós fazemos, porque é uma vida inteira sem fazer nada, e o diabo mentindo para você, você está sendo enganado por esse ser nojento. Ah, mas eu prometi ao Senhor que eu faria uma tatuagem com um versículo, uma cruz e o seu nome. Pecado! Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus com vossos corpos, porque vossos corpos não são vossos. 1 Coríntios 6, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você gostaria que eu fosse no seu carro ali fora, ou lá na sua casa, e pichasse? Mas é claro que não, porque aquilo não me pertence. Marcos 16,15 fala: isso aqui é uma servidão completa, isso é um serviço completo a Deus. Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lá não está dizendo: ide por todo mundo e marcar meu nome em vossos corpos. Não. Eu não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo isso, não, tá, meus queridos? É as escrituras, tá? Servir a Deus é coisa séria. Isso não é brincadeira, não. E é diferente, viu? Fazer trocas com Deus e prometer as coisas a Deus. Ah, eu prometo, Senhor, que nessa semana eu irei ler um capítulo da Bíblia por dia, eu irei orar
orar todos os dias, eu vou na igreja de quarta a domingo, uma coisa. Outra coisa, Senhor, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, eu vou orar todos os dias, mas o Senhor tem que me dar um carro em troca. Totalmente errado. Eu escuto relatos de pessoas hoje que são casadas, tá? Que hoje são pastores, mulheres de pastores, que falam que como era gostoso as integrações antigamente, os cursos de jovens antigamente. Não o que eu estou dizendo que agora não é. Jovens que na década de 90, 2000, dizem como era bom os tempos de jovem. Eles levaram a sério Eclesiastes 12:1. O que Eclesiastes 12:1 fala? Vamos abrir lá, por favor. Algum irmão pode ler para mim Eclesiastes 12:1. Simples. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda está jovem, para que quando chegam os dias futuros você diga lá: eu não tenho contentamento quando eu era jovem. Nossa, minha vida de jovem foi sofrida. Era bom antigamente, né, meus irmãos? Seria bom se tivesse uma máquina do tempo para voltar e saber os relatos daqueles jovens que hoje são casados, para ver como era bom. Não estou dizendo, muito pelo contrário, que hoje é uma bênção. Eu vejo relatos. Minha mãe, no acampamento de 1996, eu já falei para alguns jovens, no acampamento de 1996, lá em Brodowski, muitos aqui lembram, que o pastor já mostrou o vídeo aqui, aquela pregação do pastor Jaime: os teus olhos verão o seu reino na sua formosura. Quantos aqui viram aquela pregação? Minha mãe, testemunha ocular daquilo, e muitas mães aqui, Dona Zilda, Silvana, disseram que no meio da pregação, os jovens saíram, tinha um campo do lado, quem esteve em Brodowski sabe, do lado do templo tem um campo, saíram correndo no meio da pregação, gritando: aleluia! Por quê? Serviram a Deus, lembraram de Deus nos tempos de sua mocidade. Em segundo lugar, servir a Deus requer comprometimento. O verso 23 e 24 do capítulo 9 mesmo de Lucas que estamos lendo nos diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O serviço a Deus, meu irmão, tem que ser sem uma entrega, sem reservas. A palavra de Deus fala: negue-se a si mesmo. Servir, o servo, ele só serve para servir o seu Senhor. Se você inverter a ordem, aí não funciona. Não funciona. Nós vemos relatos de pregadores contemporâneos, ou pregadores da palavra de Deus mesmo, que se entregaram ao Senhor sem reservas, deixaram tudo, deixaram sua família, deixaram seus bens materiais, para entregar-se ao Senhor, não tiveram a menor dificuldade de deixar tudo por Deus. Hoje os jovens de hoje não querem nada, eles não se comprometem, eles vêm na igreja para bater papo. Eu vim na igreja porque o amigo vai, que depois eu tenho um rolê para ir, senão não dá para ir com ele. Sabe o que está virando a igreja? Um clube social. O jovem só vem para ver os amigos, não vem para servir, não se compromete, só bater papo só. Deixa eu te falar uma coisa, jovem. Saiba que Satanás está feliz com isso, sabia? Sabe por quê? Porque ele sabe que o jovem é o mais fácil de ser tragado. Com um presentinho, com um agradinho. Toma essa bebidinha aqui. Vai lá na festinha com seu amigo, não tem problema não, é só uma festinha. É só uma festa. Aí, quais são as consequências disso? Você vê uma família sendo destruída por causa da influência do mal desse jovem que entrou na casa. O jovem sai da igreja, não ora mais, não lê a Bíblia, não quer saber mais das coisas de Deus. Por quê? Deixou de servir. Deixou de servir.
Meus irmãos, vamos nos entregar 100%, sem reserva, o que é ensinado aqui nesse livro maravilhoso. Você sabe quantas pessoas morrem por minuto? Segundo a ONU, 102 pessoas morrem por minuto. 102 pessoas. Tem alguém morrendo agora? E agora? E agora? E quantas delas não estão indo para o inferno? Você tem ideia do que é o inferno? Em Patrícia, em Vitor, em Letícia, em Paulo, você tem ideia do que é o inferno? É o completo despejar da ira de Deus. A palavra de Deus fala em Mateus que haverá dor e ranger de dentes, um lugar que não tem luz, um lugar que só tem choro. Sabe o que eu queria? Que nós salvos que estamos aqui, que nós passássemos pelo menos um segundo no inferno, um segundo, para ver se a gente tem um mínimo de compaixão por aquelas almas que estão indo para lá. O mínimo de compaixão. O inferno é algo doloroso, meus irmãos, algo doloroso. Temos que ter essa compaixão, esse comprometimento. O inferno é real. Você precisa entender isso. Então, a minha mensagem é bem breve. É só esses 2 pontos. Servir a Deus com mais ação e menos palavras, e comprometimento a Ele. Porque o Altíssimo, meus irmãos, está voltando. E logo Ele virá arrebatar a sua igreja. Amém ou não? Amém? Eu acabei de te dar os passos para um serviço a Deus que Ele merece. Até lá, você quer servir a Cristo de qual forma? 100% ou com resquícios mundanos? Inclusive esse era o tema da minha mensagem. Eu esqueci de citar. O tema da mensagem era: o rei está voltando, servir a Deus 100% ou com resquícios do mundo? Eu te dei as instruções. Você quer servir a Deus 100% ou com resquícios do mundo? Foi o que eu falei, jovens. Satanás, ele procura os jovens, porque o jovem, ele é mais fácil de ser tragado. É o mais fácil. É o mais fácil para uma família se estabilizar. É o mais fácil para ele se afastar da igreja. A palavra de Deus fala: não deis lugar a quem? Ao diabo. Exatamente. Até lá, até a volta de Cristo, como você quer servir? Dadas as instruções, se você escolher a segunda opção, servir a Deus com resquícios do mundo, que o Senhor tenha misericórdia de você. Irmão Michel, pode chegar. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos.